Oi, gente. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês a respeito do que será que tem a ver o aumento da depressão com esse momento de isolamento social que nós estamos vivendo. Vocês devem estar percebendo, entre os nossos amigos, familiares, pessoas que convivem conosco, a própria mídia está dizendo que está tendo um aumento da depressão. Nós tivemos e temos ainda muitos momentos de ansiedade, mas estamos percebendo que o humor depressivo da população em geral está aumentando. O que é o humor depressivo? São pessoas que estão tendo depressão, tá joia? A depressão, ela é uma doença, é um transtorno psiquiátrico e ela tem 3 níveis. O nível leve, nível moderado e o nível grave, tá? Ou depressão severa. Dentro desses 3 níveis, muitas vezes a gente se percebe numa situação mais leve, que é uma tristeza, mas uma tristeza que não passa, não adianta dormir, não adianta fazer nada de gostoso, nada disso nos apetece, tá? E é um transtorno do humor depressivo. Percebemos que ficamos de alguma maneira mais desanimados, entristecidos, sem vontade de fazer as coisas, dá uma apatia. Muitas vezes a gente percebe um tédio constante, alguma coisa que sempre está presente e que a gente não consegue fazer muita coisa para que isso venha a acontecer, tá certo? Mas a depressão não é só isso. Nós temos vários autores, tanto da psiquiatria como da psicologia, que falam de alguma maneira da depressão, de várias formas, várias abordagens, de vários trabalhos e assim por diante. Por quê? Porque sabe-se que a depressão ela é extremamente importante. A gente pode ver que existem vários vídeos na internet, no Instagram, no YouTube, que tem muitos vídeos a respeito da depressão, porque ela é um transtorno bastante importante. Principalmente se a gente não cuida dela quando ela ainda está no começo, né? E nós temos um autor que eu gosto muito dele, que ele chama Charles Foster, que ele fala da depressão como um momento onde a gente está com ausência de reforçamento. Pode ser que a gente não esteja tendo reforçamento, ou pode ser que a gente não esteja sequer conseguindo enxergar o reforçamento que a gente recebe. Ah, legal. Só que o que é reforçamento? Então eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito desses conceitos que dentro da comportamental cognitiva, que é a linha que eu trabalho, né? Ela tem para trazer para vocês, para a gente poder entender como que esse conceito do Foster tem tudo a ver com o que está acontecendo com a gente durante a pandemia. Então vamos lá. Eu já fui professora de psicologia experimental e um dos primeiros conceitos que a gente trata lá é o conceito de reforço. O que é reforço? É tudo aquilo que você recebe após a emissão de um comportamento que leva você a emitir novamente esse comportamento, ou seja, fazer aquilo de novo. Tá certo? Vamos supor que você vai ao shopping, lá você encontra os amigos e você conversa com as pessoas e você consegue comprar alguma coisa muito legal que te reforça, senta, toma um café e aquilo lá é extremamente prazeroso, extremamente satisfatório. Qual é a probabilidade de você querer marcar um novo encontro com seus amigos no shopping? É uma probabilidade alta, é alguma coisa que a gente gosta de fazer. Uma festa que você vai encontrar pessoas, que você vai ter uma boa bebida, uma boa comida, um momento agradável, né? Você vai a essa festa e você tem tudo isso. Qual é a probabilidade de você querer ir novamente a uma festa desse tipo? Probabilidade alta. Isso significa que você foi reforçado por ter ido à festa, né? O que é o reforçamento negativo? Reforçamento negativo tem uma palavra simples para descrever, é o alívio, é a retirada de algo ruim, ok? Então, quando você, por exemplo, tem um lugar que você vai e lá as coisas não estão legais, você não gostou, você viu uma pessoa que você não queria ver, o que você faz? Você sai da festa, você se afasta daquela situação desagradável, nossa, e sente um alívio, que bom que eu consegui me livrar daquela situação, tá certo? Bom, mas nós temos também nos conceitos experimentais punição. Punição também pode ser punição positiva e pode ser também punição negativa. Punição positiva, como sempre, o mais significa somar, apresentar alguma coisa. Punição positiva é você receber alguma coisa desagradável quando você emite um comportamento. Você faz alguma coisa e aquilo que você fez vai ser de alguma forma punido. O que seria, portanto, que a gente se sente punido? O que é uma punição? Para o adulto, por exemplo, é levar uma dura,
né? Então, por exemplo, você teve um comportamento durante o seu trabalho, durante uma situação social, e alguém disse para você, chamando a sua atenção, alguém chamou a sua atenção logo depois que você fez alguma coisa, né? Às vezes você disse alguma coisa que o seu amigo ficou chateado e você percebeu que o seu amigo ficou chateado, ou então você levou a bronca do seu chefe porque você emitiu algum comportamento que o seu chefe não gostou. O que acontece? A probabilidade desse comportamento ocorrer de novo, ela vai ser mais baixa da próxima vez, tá certo? Porém, não necessariamente você vai conseguir diminuir a frequência de um comportamento, a frequência da probabilidade de novamente o comportamento ocorrer, dando broncas, tá certo? Existe uma outra maneira também que é chamada de punição negativa, que a gente fala que é tipo castigo, tá certo? Você emite um comportamento e aquele comportamento ele vai ser punido de maneira a tirar de você alguma coisa que você estava gostando de ter. Vamos supor que você é um funcionário que trabalha por hora e você chegou atrasado. E você chega lá e o seu chefe diz o seguinte: olha, vai ser descontado de você R$ 150 por esse atraso que você teve. Ele foi delicado, ele não deu bronca, ele não chamou a sua atenção, ele apenas disse que vai retirar algo satisfatório. É lógico que você gosta de trabalhar e receber alguma coisa total, o valor total daquilo que você tem, daquilo que você ganha, mas foi retirado aquele reforço de você, tá certo? O que acontece quando isso acontece? A gente fica frustrado, a gente fica mal e a frequência daquele comportamento de chegar atrasado vai diminuir. Por quê? Porque eu não quero ficar mal de novo, não quero receber aquela retirada de reforço, não quero perder aquela coisa legal que eu tinha e que foi perdida porque eu fiz alguma coisa. E aí a gente chega numa coisa que eu queria conversar com vocês sobre a pandemia. Dentro desses conceitos que eu estou descrevendo para vocês, o que tem a ver com a pandemia? O que aconteceu com a gente durante a pandemia, tá? Nós fomos reforçados? Não, não teve nada que fizesse com que a gente tivesse vontade de fazer alguma coisa de novo por causa da pandemia, tá? Nós tiramos alguma coisa de ruim através da pandemia? Também não, tá? De alguma maneira, o que aconteceu durante o período de pandemia foi muito parecido com punições. Punições positivas, apresentação de coisas ruins, e punições negativas, que seriam as retiradas de coisas agradáveis que nós tínhamos e que de um dia para o outro, de uma semana para outra, aquilo lá não estava mais acontecendo conosco, tá? O que Charles Foster fala, que eu disse na primeira parte desse vídeo, tá? Que quando você entra em depressão, muito provavelmente isso aconteceu. Por quê? Porque você não estava mais tendo reforços. Você não estava mais identificando coisas agradáveis, coisas satisfatórias durante o decorrer da sua história, da sua vida. Tá? Tanto que a pandemia está durando em alguns lugares 4, 5 meses. Aqui na minha região, eu estou na região de São José do Rio Preto, nós estamos para fazer aniversário de 5 meses de isolamento social. Somos todos seres que gostam de estar com as pessoas, somos seres sociais, né? Então a gente gosta de poder estar com as pessoas, a gente gosta de poder ir aos lugares com liberdade, poder fazer o que a gente quer, poder ir a um barzinho encontrar os amigos, a gente gosta de uma certa forma de encontrar os colegas de trabalho, a gente gosta de poder ir aos supermercados tranquilamente, ver as coisas, tocar as coisas, conversar e tudo mais, né? O que aconteceu? Tudo isso nos foi retirado. Então a gente vai chamar o isolamento social da pandemia de punição negativa. Em específico, o isolamento social. Por quê? Porque esse isolamento, sermos obrigados a ficar em casa, uma norma que veio do governo, uma norma que veio da Organização Mundial da Saúde, que veio das secretarias de saúde e assim por diante, que impediu que nós pudéssemos continuar fazendo coisas que nós éramos acostumados a fazer. No início, 10, 15, 20 dias, tá? Para algumas pessoas um mês, a gente nem ficou tão preocupado assim. A gente tinha uma preocupação financeira, perda de clientes, perda do comércio, uma série de questões que a gente tinha receio, mas nós não estávamos ainda deprimidos. Nós não tínhamos sensações de tanto tédio, de tanto mal-estar, desânimo, apatia, pensamentos ruins, que eu vou falar daqui a pouco, certo? Para algumas pessoas, 10 dias já foi suficiente para que elas começassem a se sentir mal. Outras pessoas têm uma tolerância maior a essa retirada do reforço, tá certo? Essa retirada do prazer, ok? Quando o tempo, então, foi passando, nós começamos a perceber que a gente estava sentindo falta de coisas que a gente gostava de fazer
e que a gente não está podendo fazer mais. E aí a gente começou a ficar entediado, porque por mais que fosse reforçador assistir filme, por mais que fosse reforçador comer pipoca, por mais que fosse reforçador acordar tarde, dormir tarde, isso tudo começou a nos cansar, isso já não era mais reforçador. Já tinha dormido o suficiente, não estava mais querendo dormir tanto. E ficar na cama, ficar no sofá, dormir o tempo todo, começou a ser desagradável. A comida, a gente começou a perceber que também ficar em casa se alimentando em excesso, trazia um ganho de peso, tá certo? Então isso aí passou a não ser mais agradável. E aí a gente foi atrás. O que eu faço para vencer a pandemia? O que eu faço para conseguir ficar melhor na pandemia? Então a gente saiu correndo. Vamos atrás de gente para falar, vamos fazer ginástica, e todo mundo falando. Vamos pensar positivo, vamos fazer academia, vamos fazer exercício em casa, vamos caminhar, vamos fazer coisas que a gente possa fazer. E começou aquela loucura. Vamos fazer artesanato, fazer crochê, fazer pintura, plantar vaso, desplantar vaso, trocar a planta de lugar. Então, várias formas foram colocando a gente até num estresse de tanta coisa que era necessário fazer. Né? E que muitas vezes, em alguns momentos, eu já falei em outros vídeos, não era necessário. A gente tinha que ter um certo controle da situação, fazer algumas coisas que a gente estava com vontade e em outras vezes não fazer. Então, nós tínhamos duas situações que poderiam ser saudáveis: o fazer e o não fazer. Mas a mídia toda estava colocando muita coisa pra gente. Vamos fazer meditação, vamos fazer yoga, vamos fazer ginástica pelo coisa. E as nossas academias, a minha academia, todo mundo falando. E a gente procurando notícias direto, e as notícias sempre muito ruins. Uma ausência de controle da situação absoluta, não se sabia, até hoje não se sabe novamente quando que a gente vai poder voltar, né? Não se sabe realmente, quero dizer, quando que a gente vai voltar ao normal. E essa impotência, essa falta de saber exatamente o que está acontecendo e como sair disso e quando vamos sair disso, começou a deixar as pessoas ansiosas cada vez mais. E com o tempo, nós começamos a deprimir. Por quê? Porque nós não estamos mais tendo os reforços, nós não estamos mais tendo coisas agradáveis, nós não estamos tendo mais prazer em fazer as coisas. Por quê? Porque estamos privados de situações prazerosas. E as coisas que pareciam tão prazerosas no primeiro mês já nos cansaram. Quantas pessoas já assistiram todos os vídeos, todos os seriados e todos os filmes que existe no seu provedor de filmes, né? Quantas pessoas já leram todos os livros que estavam atrasados para ler e já cansou de ler, às vezes nem leu todos, mas não quer mais ler, cansou, acabou, não é mais tão prazeroso, né? Algumas pessoas conseguem até trabalhar, mas também já estão cansadas de trabalhar por vídeo, já estão cansadas de ter que dividir as suas casas com o trabalho e a família. Muitos relacionamentos estão tendo conflitos em função dessa proximidade. Não tem nada de romântico na pandemia. Não tem nada de, meu Deus, eu estou tendo contato comigo e eu estou descobrindo. Não tem nada de romântico. Esse contato com a família, o contato consigo mesmo, em muitas situações vai ser mais doloroso. Por quê? Porque você não está morando com seu psicoterapeuta. Nossa, meu psicoterapeuta, eu estou em isolamento social e ele está me ajudando a enxergar mais e meu autoconhecimento está aumentando. Não tem, gente, não é romântico. É difícil, é muito difícil, tá certo? Então a pandemia tem a ver com a depressão porque nós estamos isolados de tudo que é reforçador para nós. E aquilo que a gente pode fazer cansou, já não está sendo capaz de promover satisfação, de promover situações gostosas, situações agradáveis. Então nós estamos vivendo esse momento que tem toda a condição de transformar a gente em pessoas em depressão. Esse vídeo, ele não tem uma intenção de livrar vocês todos da depressão. Ele tem a intenção de ajudar a entender, teoricamente, o que tem a ver tudo isso que a gente está passando com o fato da gente estar mais deprimido, entediado. Algumas pessoas que já estavam deprimidas, elas podem estar caminhando para uma depressão média, uma depressão severa, certo? E aí nós temos também uma outra situação. Eu vou citar aqui o Aaron Beck, que é um outro teórico, tá? Que ele, vamos dizer, é o pai da terapia cognitiva, tá? Que ele diz que a gente, quando está em depressão, nós temos três coisas que a gente costuma fazer. A gente começa a se achar um lixo, lógico que essa linguagem é minha, não é a forma como ele escreve, tá? Eu começo a sentir muitas coisas ruins em relação a mim mesmo. Eu começo a não enxergar as coisas boas que estão acontecendo no ambiente. Eu começo a ter problemas para conseguir enxergar os outros. Eu começo a achar que está todo mundo contra mim, que está uma porcaria. E, portanto, se eu sou uma porcaria e está todo mundo contra mim, nada está bom, como que vai ser o futuro?
péssimo. Eu não consigo projetar alguma coisa de bom, eu não consigo fazer um plano bom. Se a gente está vivendo a impotência, se a gente está vivendo esse momento agora ainda, que a gente não tem muita ideia de quando isso tudo vai acabar, mais rapidamente para que a gente comece a entrar em desesperança ou desamparo, como diz o Seligman, que é um outro autor que fala que quando a gente perde a noção de quando essa coisa ruim vai acabar, a gente começa a desamparar. É alguma coisa parecida com desesperançar. A gente para de se comportar porque a gente não consegue enxergar alguma coisa de bom que possa vir de qualquer comportamento que eu tenha. E aí eu começo me comportar menos. Então nós também estamos entrando numa fase que a gente começa a se comportar um pouco menos. Se reforçamento e coisa prazerosa acontece após a emissão de um comportamento, se eu tenho menos comportamentos, se eu tenho menos coisas que eu esteja fazendo, a probabilidade de receber algo de bom começa a diminuir também. Então eu começo a ter essa outra situação desagradável e, como diz o Beck, as nossas cognições, aquilo que a gente pensa, o nosso raciocínio não está legal. Nós não estamos conseguindo ter pensamentos legais, pensamentos agradáveis. E isso também começa a trazer a gente para cada vez mais para baixo. Nossa, que legal, né, Ana Cristina? Nossa, que vídeo que acabou comigo, né? Só que é o seguinte, tudo isso, como que eu vou ajudar a sair? Primeiro, você não tem que sair correndo fazer tudo, não. Muita gente eu tenho ouvido dizer, principalmente no consultório, que até desinstalou o Instagram, até desinstalou algumas mídias sociais. Muitas pessoas não estão mais assistindo jornais, parou com essa história, está fazendo caminhada, está fazendo algum tipo de atividade mais leve, não está mais naquela loucura de procurar informações, coisas para fazer e tudo mais, né? E eu acho que isso também é uma forma, a gente parar um pouquinho, buscar outras formas de informação, escolher melhor o que tem que fazer. Tá certo? Mas a gente precisa lidar com tudo isso que não deixe que a gente fique com os pensamentos ruins, pensamentos catastróficos, que a gente não deixe tomar conta da gente pensamentos que tiram da gente a esperança, porque senão a gente murcha mais ainda. A gente se entristece e a gente não consegue ver a tal da luz no fim do túnel. Ou realmente essa luz no fim do túnel acaba ficando na nossa imaginação como um trem que vai vir e vai atropelar a gente, né? Para que a gente não pense dessa maneira, nós precisamos acreditar em alguma coisa. Então, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de dizer o seguinte: o bom da gente já ter mais de meio século de vida é que a gente já passou por muitas coisas ruins. Confesso que nunca passei por uma pandemia, mas os meus antepassados, meus avós e bisavós já passaram por várias pandemias, já passaram por guerras, já passaram pelo Holocausto, passaram por uma Segunda Guerra Mundial, né? E lógico que se a gente for pegar antepassados mais antigos, passaram pela Primeira Guerra Mundial. Então, coisas ruins sempre aconteceram no mundo. Nós não tínhamos a internet que fazia com que todo mundo soubesse o que todo mundo está passando, né? Então, se a gente estava no Brasil, a gente não sabia muito bem, ou a gente ficava sabendo um mês depois do que estava acontecendo lá na Espanha, na Itália, na China. Então, nós não tínhamos essa questão da internet, nós não tínhamos condições de saber exatamente o que está acontecendo. Hoje a gente faz live. Sábado passado eu fiz uma live com um ex-aluno, um colega de profissão, que ele está em Londres. Então a gente conversa on time, a gente conversa ao mesmo tempo que está acontecendo com alguém que está lá longe. E isso é transmitido para mais uma série de pessoas. Isso é novo, certo? Então as outras situações ruins que aconteciam, a gente não tinha condição de saber tanta informação em tão pouco tempo. E isso acaba deixando a gente mais ansioso, isso acaba deixando a gente angustiado. O que eu quero deixar de mensagem para vocês, como eu estava dizendo? Como uma pessoa mais velha, que muitos que estão me assistindo, ou como pessoas mais velhas que eu, que também podem estar me assistindo, vamos lembrar, vamos acreditar que as coisas ruins passam, as coisas boas também passaram. E coisas ruins vão vir novamente. E coisas muito boas vão vir novamente. Isso não é o fim do mundo, não acabou a alegria, não acabou o prazer, não acabou nada. A gente está passando por um período muito ruim. Nós estamos passando por um ano muito ruim. É ruim mesmo. Tem até um vídeo que eu falo a respeito disso, eu conto a história de um menininho. Muitas vezes o que a gente tem que fazer é se conscientizar. Sim, está ruim. Está ruim mesmo, eu tenho toda a razão de não estar bem. Eu tenho toda a razão de estar entediado. Não tem muita coisa que eu possa fazer para sair disso. Aceitar isso muitas vezes vai ajudar. Mas tenha sempre a certeza. Vai passar? Vai. Vai acabar? Vai. Quando? Não sei. Mas acredite. E não deixe de se comportar. Sempre faça alguma coisinha, devagar, mesmo que seja muito sem vontade, mas faça alguma coisa
para que você consiga arriscar-se a receber algum tipo de reforçamento, ok? Estou à disposição. Se esse vídeo levou vocês a terem alguma dúvida, mandem no direct, mandem no meu WhatsApp que está na minha bio, está bem? Estou aqui à disposição de vocês. Um grande abraço.